Gostaria de ler no Evangelho segundo registrou o evangelista Lucas, no capítulo 16, Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Lucas 16, de 19 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus: o rico e o mendigo. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te suplico que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amado Deus, eterno Pai, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome pelo que tu és, pelos feitos do Senhor e também pelas tuas promessas. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de falar contigo nesta hora e também proferir a boa e santa palavra do Senhor a tantos que conosco se ajuntam para ouvi-la. Fala, Deus, ao nosso coração. Usa, Deus, misericórdia para com cada um de nós. Eu quero a Deus pedir que esta palavra possa alcançar a todos que a ouvem de maneira sobrenatural, de maneira que só o Senhor mesmo pode fazer com o agir do teu Espírito, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e assim transformando vidas para que, de fato, aceitem a boa nova, o Evangelho, a salvação em Jesus, e assim, ó Deus, deixem do estado de perdição e venham assumir, de fato, ó Deus, a salvação dada pelo Senhor gratuitamente, em Cristo Jesus. Fala, Deus, ao nosso coração. Usa, Deus, misericórdia com cada um de nós. Quebra as barreiras, os impedimentos, os empecilhos que o teu Espírito pode fazer, ó Pai, e aplique essa palavra no coração dos nossos ouvintes. É a oração que fazemos, com ações de graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar falando com você nesta noite sobre o título: o que significa estar perdido? Uma das palavras que trazem à nossa mente as ideias mais tristes, as ideias mais escabrosas, é a palavra perdido. Isso porque lembram-se de coisas negativas, ruins, que trouxe danos, que trouxe de fato alguma situação de constrangimento e de tristeza. Lembram aqueles que participaram da última guerra, Segunda Guerra Mundial, que a palavra perdido era uma palavra muito comum naqueles dias em que o conflito bélico era intenso nos campos de batalha. A palavra perdida era um termo que as pessoas estavam se familiarizando. E o interessante disso tudo é que se falava de batalhas perdidas, vidas perdidas, aviões perdidos, territórios perdidos. Falava-se de coisas que estavam se perdendo, mas de tudo que se perde, nada é mais lamentável do que perder a própria alma. Vou repetir. De tudo que se perde, nada é mais lamentável do que perder a própria alma. Sim, por isso que nesta noite eu quero compartilhar contigo sobre o que significa, qual é o significado de estar perdido. Nesses dias que nós ouvimos dizer de tantas vidas sendo ceifadas por consequência desse coronavírus, por consequência desse vírus devastador, vidas sendo ceifadas, pessoas já idosas, pessoas em meia idade ou pessoas em plena juventude e até crianças sendo ceifadas por esse vírus e as suas consequências. Com certeza, queridos, que quando nós ouvimos de tantas coisas perdidas, de vidas que estão perdidas, vidas que estão sendo ceifadas, interessante que nós reflitamos sobre qual é o significado de se perder a própria alma, ou qual é o significado de perder a alma. Está perdido? Eis a interrogação. Estar perdido? Algumas pessoas, queridos, tomam esse tema, quando nós o tratamos dessa forma objetiva, tomam esse tema e para si como uma coisa horrível, triste, ruim. Por que tratar disso? Quando um momento deveríamos ou poderíamos tratar de palavra de incentivo, palavra de ânimo, palavra de jogar as pessoas para cima e para frente, já que se ouve falar de vidas perdidas todos os dias, basta ligar um noticiário, basta ouvir aí pelas redes sociais, milhares, centenas de milhares de vidas perdidas por causa desse vírus. O tema, o que significa estar perdido, ele precisa ser abordado, primeiro porque não somos o dono dessa mensagem. Essa mensagem não é nossa. Ela está na Bíblia, na Palavra de Deus. E ela, na verdade, ela está à nossa disposição na Palavra de Deus. E como embaixador de Deus, proclamador da Palavra do Senhor, nós apenas repercutimos essa palavra e essa mensagem tão anunciada na Palavra de Deus. Por outro lado, nós sabemos também, queridos, que quanto mais dos púlpitos se prega a respeito da perdição eterna, a respeito do inferno, certamente haverá menos inferno nos bares, nas boates, haverá menos inferno nas noitadas, haverá menos infernos, queridos, nas famílias, pelo fato de o Evangelho estar chegando, pelo fato de o conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus também ser uma realidade.
Interessante, meus amados, que devemos considerar ainda que esta advertência é uma revelação da misericórdia de Deus, manifestando a sua graça a todos que nos ouvem. Olha só, se vocês perceberem, queridos, a Bíblia avisa com clareza: há um lugar que espera, à espera dos perdidos, isto é, daqueles que insistiram em rejeitar a salvação de Deus por meio da pessoa de Jesus. Portanto, queridos, observa-se que a palavra de Deus é colocada diante de nós, é dada a nós, e na palavra de Deus é colocado sinais de alerta à minha e à tua disposição. Alguém que já teve o cuidado de estudar e de verificar, percebeu que na palavra, no Novo Testamento em especial, existem 240 referências a respeito da perdição, a respeito do inferno. 240 referências. Isso quer dizer, queridos, que Deus coloca diante do homem, diante de nós, 240 advertências a respeito da perdição eterna, a respeito da alma que vai para o inferno. O Novo Testamento, na verdade, sinaliza, alerta, adverte 240 vezes para que o homem não vá para esse local de tormento, para esse local de tristeza, para esse lugar de dor. Poucas vezes o Senhor Jesus Cristo usou a palavra perdido. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, porém, ele fala a respeito, primeiro, ele fala da ovelha perdida, segundo, ele fala a respeito da dracma perdida, e em terceiro lugar, ele fala a respeito do filho perdido, o pródigo, que foi. Interessante, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo ocupa-se de falar exatamente da alma que se perdera, alma perdida. O tema dessa palavra de hoje. Da alma que não deu ouvido à palavra, à oferta da graça de Deus. Da alma do homem que passou para a vida eterna sem a salvação em Jesus Cristo. Ao homem rico, conforme a parábola registra, que agora estava no Hades, em tormentos. A tragédia consiste em que a ovelha estava perdida, mas ela foi encontrada pela dedicação do pastor, pela dedicação daquele homem que desceu pelos penhascos, pelos descaminhos da vida e buscou-a até encontrá-la, porém. No entanto, queridos, a palavra ainda fala que a dracma também estava perdida, mas foi achada por causa da dedicação, do zelo daquela dona de casa que insistentemente procurou até que a encontrou como recompensa da sua dedicação. A palavra ainda fala, queridos, que o filho também se perdera. Gastou todos os seus haveres, gastou toda a sua herança e agora ele, escolhendo o caminho próprio, o mau caminho, foi achado, porque arrependendo-se, caindo em si, retornou e o pai o encontra e o recebe de braços abertos. Olha que maravilha! Mas no capítulo 16, querido, nos chama a atenção que numa contraposição, num contraste, querido, ao capítulo 15, fala que a alma que se perdera estava irremediavelmente perdida. A alma que se perdera estava irremediavelmente perdida. Não foi recuperada, perdida para sempre. Haverá, queridos, porventura, coisa mais trágica do que isto? Haverá, porventura, tragédia maior do que esta? Sem dúvida que não. Imaginemos um jovem com saúde, um jovem robusto. Imaginemos, queridos, um jovem em pleno gozo da sua juventude, sendo acometido de uma enfermidade, de repente perdendo a sua saúde. Mas pode ser que perde a saúde e depois a recupera. Imagine um homem rico,
com muita riqueza, e que por alguma situação, por algum negócio mal feito, por algum investimento que não teve êxito, coloca a sua fortuna toda a perder, fica pobre de uma hora para outra, mas com trabalho, com dedicação, com empenho, esse homem pode recuperar-se, pode recuperar a sua riqueza novamente. Sim, perder é sempre uma tragédia. É sempre uma tragédia. Um homem rico, de uma hora para outra, pode tornar-se pobre, porque por um motivo qualquer perde os seus haveres, mas poderá também recuperá-lo. Um jovem robusto pode perder a sua saúde, mas pode também recuperá-lo. No entanto, queridos, para a alma perdida não há solução, não há como recuperá-la. Para a alma perdida, querido, diz a palavra e nos mostra a palavra, querido, que é estar perdida para sempre, é estar perdida eternamente. Isso traz consequências danosas a essa tragédia. Isso, sem dúvida, querido, traz consequências danosas, porque é algo irreversível, é algo que não pode ser mudado, é algo que não pode ser alterado. Ah, querido, o homem sem Cristo, ele está perdido. O homem sem Cristo está perdido. O homem sem a salvação que Jesus Cristo lhe proporciona está perdido. O homem sem usufruir, sem apropriar, tomar posse da graça de Deus na sua vida, por meio da pessoa de Jesus Cristo, está perdido. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que ele, por ele fosse salvo. O que nele crê não será condenado. Portanto, crê no unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que coisa interessante, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, afirma ainda, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, perdido e perdido eternamente. Para que você tome consciência, queridos. Para que você avalie a sua vida, a sua existência, ou talvez compartilhe essa palavra com quem possa ou queira e precise ser advertido, é preciso lembrar 3 coisas. Primeiro, que o homem perdido, a alma que morre sem Jesus está perdido, o homem, o pecador, está perdido ainda nesta vida. O homem está perdido na morte, e o homem estará perdido no julgamento. Primeira reflexão que eu faço é que o homem está perdido nesta vida. O pecador sem Cristo está perdido nesta vida. Ou seja, a Bíblia não deixa dúvida quanto ao estado de perdição da pessoa que está sem Cristo. E é verdade. Essa pessoa, na verdade, querido, está perdida ainda nesta vida. Sabe por quê, querido? Está perdida porque não tendo Jesus, não tem Deus como Pai Celestial. Não tendo Jesus e não tendo Deus como Pai Celestial, queridos, a quem pode buscá-lo em oração, a quem pode clamar e pedir a tua intervenção e a manifestação do teu poder na tua própria vida, querido, sem dúvida, está perdido. O próprio Jesus ensinou, nos instruiu no seu Evangelho. João capítulo 14, versículo 6, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não tem Jesus, não pode ir ao Pai. E se não pode ir ao Pai, a oração é vã. Se não pode ir ao Pai, não tem como orar. Se não pode ir ao Pai, não tem resposta de Deus. Ah, queridos, é em seu nome, é no nome de Jesus que nós elevamos a nossa oração, que nós elevamos a nossa súplica ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14, versículo 13, o Senhor Jesus ainda afirma, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sem Jesus, preste atenção, sem Jesus, o pecador perde o maravilhoso privilégio de chegar a Deus em oração,
perde o privilégio, o maravilhoso privilégio de ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, olha, perde o privilégio da oração que lhe dá livre acesso ao trono da graça infinita de Deus. Pecador sem Cristo está perdido sim nesta vida, porque não tendo Jesus, não tem como compartilhar a sua dor, não tem como dividir os seus fardos, não tem como compartilhar aquilo que oprime, aquilo que pesa, aquilo que, na verdade, ele não pode levar como peso sobre si mesmo. A palavra de Deus fala, querido, que Jesus Cristo tem todo o interesse de levar os nossos fardos, os nossos pesos. Jesus Cristo tem todo o interesse de levar, mas é preciso que nós transfiramos para Ele. É preciso que você transfira para Ele esse peso. Ele faz o grande convite no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a 30. E nesse convite, querido, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você transfere para Ele o que pesa, o que oprime, o que te machuca, o que corrói e destrói a sua vida. Recebe dele o perdão, graça, misericórdia, salvação, vida eterna. Olha que troca maravilhosa. E o convite de Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavra abençoada e abençoadora do próprio Senhor Jesus Cristo. O pecador sem Jesus está perdido, sim, na vida, porque não tendo Jesus, querido, não tendo Jesus, ele também não tem a paz que somente Jesus pode lhe proporcionar. A paz que o mundo oferece, querido, essa paz, se existe paz, ela é passageira, ela é efêmera, ela evapora, desvanece de um momento para o outro. Mas Jesus Cristo dá uma paz permanente que ela vem e alcança a sua vida, a sua alma, o seu coração, a sua mente, inunda o seu ser, e que, independentemente das circunstâncias, dos problemas ao seu redor, ou até em você, ou dentro de você, querido, não roubam, não pode roubar, não pode subtrair, não pode tomar essa paz que Ele dá a você. E é Ele mesmo que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo essa verdade, querido. O coração de Cristo é o centro dos mundos, onde reina perfeita paz. Se o nosso coração está em sintonia com o coração de Jesus, está alinhado com a sua vontade, queridos, sem dúvida, queridos, que conhecemos a Jesus e temos e gozamos da paz que só Ele pode nos conceder, a paz que só Ele pode nos dar, mas essa paz só é encontrada em Jesus. Quem não tem Jesus e a sua salvação está perdido já nesta vida, já nesta existência. Por outro lado também, querido, a palavra de Deus nos afirma a seguinte verdade: que o pecador sem Cristo está perdido, não só na vida, nesta vida, mas está perdido também na hora da morte, está perdido na morte. Sabe por quê? Porque as oportunidades de salvação, queridos, limitam-se à duração da existência, à duração da sua vida neste mundo. Por isso, queridos, é que a palavra de Deus, ela se reveste de uma urgência. A palavra de Deus, ela se reveste, querido, da necessidade de uma tomada de posição que não pode ser protelada, que não pode ser postergada, não pode ser adiada para o futuro, não pode ser deixada para depois. Sabe por quê, querido? Os apelos da palavra de Deus se revestem de uma urgência, de um caráter de urgência. Os apelos da palavra de Deus falam de um dia aceitável, de um dia de salvação. E esse dia não é amanhã, esse dia não é um dia qualquer. Esse dia é hoje, esse momento é agora. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2,
o apóstolo Paulo, ele fala: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e também o versículo 8, a mesma tônica é registrada pelo escritor, que ele fala: se hoje ouvirdes a voz de Deus, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Ah, meu amigo, se a Bíblia, a palavra de Deus, se reveste ou estabelece esse caráter de urgência, querido, na aceitação da palavra de Jesus, da sua salvação, isso quer dizer, querido, que há perigo de perder as oportunidades, ou há perigo de passar dessa vida para a existência eterna, passar dessa vida para a eternidade, querido, sem obter esse precioso dom, esse precioso presente de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo, permanecer perdido e eternamente perdido. O pecador sem Cristo está perdido também na morte. Ao chegar o marco derradeiro da tua caminhada nesse mundo, aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não terá nenhuma garantia, não terá nenhuma condição de transpor desta vida para a eternidade e dizer: vou ser feliz, vou viver uma vida alegre, vou viver uma vida tranquila, uma vida de paz. Por que não? A palavra de Deus nos mostra que a perdição eterna está reservada àqueles que partem dessa vida para a eternidade sem ter Jesus como Senhor e Salvador dos seus viveres. Perdidos, eternamente perdidos. Mas em terceiro e último lugar, o pecador sem Cristo. Ele está perdido nesta vida. O pecador sem Cristo está perdido na hora da morte. O pecador sem Cristo está perdido no julgamento. No julgamento. A Bíblia fala, querido, que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Um dia, queridos, em que o próprio Senhor Jesus Cristo virá não mais como Salvador, mas como justo juiz e julgará bons e maus, justos e ímpios. O Senhor Jesus Cristo julgará, queridos, e talvez pela convicção de que estarão perdidos quando tiverem que comparecer ante o tribunal de Cristo. Muitos, na verdade, fazem ou afirmam as suas convicções contra ou anulando essa possibilidade. Muitos, na verdade, querido, dizem que não haverá juízo ou juízo final. Não haverá, querido, esse julgamento final. Mas o fato de dizerem que não haverá juízo final não quer dizer que vão estar isentos de serem julgados no juízo final. Pelo contrário, querido. A palavra de Deus nos afirma exatamente o contrário. É Deus, na verdade, quem ama e mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, e se mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a lei, derramou o seu sangue para que ali pudéssemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o que há de ser daqueles que permaneceram e que permanecerão na impiedade? Seria vão o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Fazendo assim o que nós chamamos de universalismo, salvando a todos e agora não existindo juízo final? Não, pelo contrário. O sacrifício de Jesus não foi vão. A graça de Deus se demonstrou gratuita na cruz do Calvário, mas não foi barato. Jesus pagou o preço. A graça é de graça, mas não é barata, porque Jesus pagou alto preço, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Lembre-se dessa expressão: a graça é de graça, mas não foi barata. Jesus Cristo pagou o preço. E Jesus Cristo virá, estabelecerá o seu tribunal e julgará, queridos, a todos, sim. Alguns que, na verdade, dizem, afirmam não existir juízo final, não estarão isentos do juízo final. Outros, numa demonstração de incredulidade, dizem que não creem em Deus,
não creem no julgamento final, e pelo fato de não crerem em Deus e no julgamento final, estarão isentos dele. Mas o fato de não crerem em Deus e não crerem no julgamento final, querido, não os isentarão de estarem sendo julgados pelo justo juiz, Jesus Cristo, no juízo final. A palavra de Deus registra em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a tremenda verdade, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Destinado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. E ainda em Hebreus capítulo 14, versículo 10 diz: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Portanto, queridos, há uma advertência da palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo conta essa parábola de Lucas, registrado por Lucas, capítulo 16, 19 a 31, ele está demonstrando exatamente essas realidades de um homem que viveu regaladamente, viveu usufruindo de todos os recursos e prazeres, mas nenhum compromisso com Deus, com a sua palavra. Está aqui representado na figura desse homem rico, um homem, uma vida que viveu sem nenhum compromisso com as coisas espirituais. Representado aqui está um homem que viveu sem nenhum compromisso com o Evangelho de Jesus e com a pessoa de Jesus. E o lado de cada vida, querido, tudo parecia bem para esse homem. Tudo parecia favorável para esse homem. Mas a palavra de Deus fala que houve um dia em que a morte alcançou esse homem rico. Houve um dia em que a morte o alcançou. E do outro lado, diz a palavra que existia ali um mendigo chamado Lázaro, que, marcado pelas dificuldades, pelas lutas, pelas mazelas da vida, e que ficava a comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico. E tão intensa era a sua vida de penúria, de dificuldade, que até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E a palavra de Deus fala, querido, que, no entanto, um diferencial havia na vida de Lázaro, porque ao final da sua existência na terra, ao morrer Lázaro, diz a palavra de Deus que fora ele tomado pelos anjos e levado ao seio de Abraão, que representa, na verdade, a presença de Deus. A figura de Abraão nessa palavra representa a figura do próprio Deus. E aí então, queridos, a palavra do Senhor fala, que nos mostra e nos aponta, que hoje é dia aceitável, que hoje é dia de salvação, que não há promessas para um futuro incerto. Nenhum de nós podemos sacar contra um futuro incerto, porque não sabemos se dormiremos, não sabemos se amanheceremos com vida, não sabemos se já teremos partido para a eternidade. Sim, é verdade. E aí, queridos irmãos, é preciso entender que a maneira como nós vivemos e nos comprometemos com o Evangelho de Jesus, com o Evangelho da graça de Deus, a maneira como nós reconhecemos o que Jesus fez na cruz do Calvário a nosso favor e aceitamos e confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, há de determinar a nossa existência na eternidade. Louvamos a Deus, porque muitos que nos ouvem compreenderam que Jesus Cristo morreu por ele na cruz do Calvário. Ele mesmo sendo pecador, pecadora, nós, pecadores, pecadoras, reconhecemos que Jesus morreu para nos salvar e que o sacrifício dele na cruz ali nos substituiu. O sacrifício dele na cruz ali, querido, foi feito em nosso favor, em prol da nossa vida e também da nossa alma. E assim compreendemos e dizemos, sim, reconhecemos que ali devíamos estar nós, e aí sim, nós aceitamos, recebemos este sacrifício como feito por nós, para nós, e Jesus Cristo então tornou-se o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas muitos, queridos, que têm rejeitado essa verdade, precisam estar conscientes
de que permanecem perdidos. E se não tomarem um posicionamento de aceitar a palavra, o evangelho de salvação, a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, certamente, queridos, que vão permanecer perdidos nesta vida, na hora da morte e na eternidade também, e no dia do julgamento. E eu quero concluir, querido, dizendo, há no livro de Eclesiastes um texto que chama-me muita atenção. Esse texto, querido, está registrado no versículo 3 do capítulo 11 de Eclesiastes. E lá está escrito assim: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar onde a árvore cair, ali ficará. Esse texto é tremendo. A figura aqui é de uma tempestade que bate forte sobre uma floresta. Essa tempestade derruba uma grande e frondosa árvore, que certamente ao derrubá-la, ela cai em um local e não pode ser removida daquele local. Ficou impedida de ser removida daquele local. Queridos, eu quero dizer, querido, que essa é uma ilustração que acontece exatamente ao homem, com o homem, e essa ilustração mostra exatamente a relação do homem na eternidade. Essa árvore somos nós, e o cair dessa árvore diz respeito à cessação do fôlego de vida, diz respeito à nossa morte, que no dia que cair, vai cair no céu ou vai cair no inferno e não poderá ser removida nem de um lado para o outro, nem do outro para o lado. Aí um trocadilho, não vai poder ser removido. Não importa se você acende vela, lampião ou lamparina, se você faz as rezas, se você encomenda práticas religiosas para remover uma alma do inferno e levá-la para o céu, de nada isso vai adiantar. Porque onde cair a tua alma, ela vai permanecer. Ou seja, essa ilustração mostra exatamente o que acontece ao homem na eternidade. Céu ou inferno? Céu ou inferno? Salvação ou perdição? Gozo espiritual com Cristo ou vida de tormento com Satanás e os seus anjos? Queridos, você que nos ouve nesta noite, você precisa saber como essa árvore de Eclesiastes, ali onde ela cair, ela ficará, a sua alma também. Onde cair na eternidade, ali ela ficará. Não há um limbus infantum para as crianças, não há um purgatório para os adultos, não há uma forma de sair do inferno e ser levado para o céu. Não! Lucas 16, versículo 26, do texto que nós lemos, fala exatamente isso. Quando aquele rico estava no lugar de tormento e clama ao pai Abraão: Pai Abraão, que alguém vai e fale com meus irmãos lá na terra, para que não venham para esse lugar de tormento. E a resposta que ele fala: olha, não, ninguém pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. É muito clara, é muito objetiva a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Mas, queridos, o que vem a ser a eternidade? Nós precisamos refletir sobre essa verdade. Um dia, como fosse ontem, nós éramos crianças. Um dia, como se fosse ontem, nos tornamos adolescentes. E hoje já nos tornamos em pessoas de meia idade. A vida passou de forma tão rápida, rapidamente passou o tempo. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele vai falar de uma verdade interessante. Ele vai falar: você que pensa, no versículo 12 em diante, você que pensa que vai para a cidade tal, vai negociar, e lá terá lucro e voltará e tal. Então, aí, versículo 14 de Tiago, capítulo 4, ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida?
Sois apenas como o orvalho ou como a neblina que por um instante aparece e logo evapora, logo se dissipa. Assim é a nossa existência. Mas e a eternidade? E a eternidade? Nós que somos escravos desse tempo, cronos, o tempo do relógio. Queridos, nós na verdade não temos como dar uma dimensão desse tempo que seguirá depois da nossa morte. Não há computador que possa mensurar, não há computador que possa medir esse tempo da eternidade. Mas alguém pensou numa ilustração que pode nos ajudar e pode te ajudar também. Alguém pensou e disse o seguinte: imagine a Terra, toda a Terra, fosse um bloco de granito, um bloco de pedra. E que de 1000 em 1000 anos um passarinho viesse e aqui pousasse nesse bloco de granito e afiasse o seu bico. De 1000 em 1000 anos viesse e afiasse o seu bico. Quando esse passarinho conseguisse desgastar todo o bloco de granito, teria passado apenas 1 segundo na eternidade. Dá para pensar na dimensão que é isso? Dá para pensar na grandiosidade que é isso? De maneira, queridos, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória do porvir. De maneira, queridos, que os prazeres desse tempo presente não podem ser colocados na balança e pesados e você ser levado a uma vida marcada pelos prazeres mundanos, pelos prazeres carnais, pelos prazeres efêmeros e ignore a possibilidade de uma eternidade sem fim, sem fim, sem fim, com Deus, com Cristo para todo sempre. Você não pode, na verdade, ignorar esta realidade. Creia em Jesus Cristo e o tenha e o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Creia, pois o Senhor Jesus Cristo hoje mesmo quer salvar você. Pois o Senhor Jesus Cristo hoje mesmo pode salvar você. O Senhor Jesus Cristo hoje mesmo, querido, salvando você, fará com que você passe do estado de perdição para o estado de salvação. Deixa de ser perdido e pela graça misericordiosa de Deus, por meio de Jesus Cristo, torna-se um salvo pela graça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O professor Eduardo Portela, ex-ministro da Educação e Cultura, quando ele tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras, ele fez um discurso e um comentário bastante interessante na sua posse. E ele expressou a seguinte expressão: eu não sou imortal. Eu estou imortal. Eu não sou imortal. Eu estou imortal. Na verdade, o homem, qualquer que seja o título, qualquer que seja, querido, o diploma, qualquer que seja a sua conquista, qualquer que seja o que for que lhe for conferido, que lhe seja conferido, qualquer que seja a posição que ele alcance nesse mundo, ele ainda continuará perdido. E essa situação, esse estado, essa condição só pode ser mudada se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus lhe conferirá então a condição de salvo. É obra de Deus em você. É obra de Deus na sua vida. Nessa condição de salvo, o homem poderá repetir o que o apóstolo Paulo declarou nas suas cartas, a seguinte verdade: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Salvo pela graça de Jesus. Outrora perdido, mas agora salvo pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para prosseguirmos, que Deus nos dê graça para dependermos dEle, que Deus nos dê graça para ficarmos sempre unidos a Jesus, dependentes de Jesus, e assim crendo nele sempre para a nossa salvação eterna. Amém.